De fato, o modo como vivemos é tão diferente daquele como deveríamos viver. O desejo de conquista é algo muito natural e comum. Aqueles que obtêm êxito na conquista são sempre louvados e jamais censurados. Os homens são tão simplórios e obedientes às necessidades imediatas que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. O príncipe prudente adotará, portanto, um terceiro caminho, escolhendo como conselheiros homens sábios e dando-lhes inteira liberdade para falar a verdade. Os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja, e se não consegue realizá-lo, maior dor sente. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. O tempo lança à frente todas as coisas e pode transformar o bem em mal e o mal em bem. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Os aliados de hoje podem se tornar os inimigos de amanhã. Um povo corrompido que atinge a liberdade tem maior dificuldade em mantê-la. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. Não há nada mais difícil ou perigoso do que tomar a frente na introdução de uma mudança. A política tem pelo menos duas caras. A que se expõe aos olhos do público, e a que transita nos bastidores do poder. A um príncipe é necessário ter o povo como amigo, pois, de outro modo, não terá possibilidade na adversidade. Os homens mudam de governantes com grande facilidade, esperando sempre uma melhoria. Nunca tente ganhar pela força o que pode ser conquistado pelo engano. O leão não pode se proteger de armadilhas e a raposa não pode se defender de lobos. É preciso, portanto, ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. Não há outra maneira de se proteger contra a bajulação do que fazer os homens entenderem que dizer a verdade não vai ofender você. Se um ferimento tiver que ser feito a um homem, deve ser tão grave que sua vingança não precise ser temida. Para bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe, e para bem conhecer o do príncipe, é preciso pertencer ao povo. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem não teme o mal. Os homens devem ser adulados ou destruídos, pois podem vingar-se das ofensas leves, não das graves, de modo que a ofensa que se faz ao homem deve ser de tal ordem que não se tema a vingança. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão! Quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, é fazê-lo de uma vez só. Dê o poder ao homem, e descobrirá quem ele realmente é. Porque a todos é concedido ver, mas a poucos é dado perceber. Todos veem o que tu aparentas ser, poucos percebem aquilo que tu és. Você não terá piedade diante de seus inimigos. E ao se voltarem contra você, calar-se-ão diante de sua grandeza de alma. Não se evita uma guerra, ela é apenas adiada para sua própria desvantagem. Se seu melhor cavalo quebrar a perna, abandone-o. Se seu melhor amigo trair, esqueça. Alguns pensam que eu deveria ensinar aos homens o caminho do céu. Mas eu preferiria ensinar-lhe o caminho para o inferno, assim eles saberiam como desviar-se dele. A maneira mais fácil de crescer é se cercar de pessoas mais inteligentes que você. Justa, na verdade, é a guerra quando necessária, e piedosas as armas quando apenas nelas se encontra a esperança. O ser humano é um animal político, o homem é necessariamente governante ou governado. Para conquistar algumas coisas não se é preciso ter grande valor nem grande fortuna,
mas sim uma astúcia afortunada. Todos os estados bem governados e todos os príncipes inteligentes tiveram cuidado de não reduzir a nobreza ao desespero, nem o povo ao descontentamento. A melhor fortaleza que existe é não ser odiado pelo povo, pois mesmo que possuas fortalezas, se o povo lhe odiar, elas não te salvarão.